As infecções respiratórias virais são, sem dúvida, um desafio constante na nossa prática clínica. Nessa análise, a gente vai fundo na fisiopatologia que diferencia os principais vírus, conectando a biologia molecular com aquilo que a gente vê no consultório no dia a dia. E para guiar a nossa discussão, vamos começar com um desafio. Pensa nesse quadro. Um homem de 25 anos, saudável, chega com febre alta de início súbito, uma mialgia intensa, tosse seca e uma prostração. Tudo isso em pleno inverno. Qual é o patógeno viral mais provável aqui? A gente vai usar a fisiopatologia para desvendar esse mistério juntos. Então, o nosso roteiro de investigação vai ser o seguinte: primeiro, a gente identifica os suspeitos. Depois, analisa como eles atacam nossas células e o dano que causam no tecido. Com isso em mãos, a gente resolve o nosso caso clínico e, no final, resume as lições mais importantes para levar para casa. Ok, vamos começar. Primeiro, precisamos conhecer os nossos principais suspeitos, ou seja, os agentes virais que estão por trás da maioria das infecções respiratórias que vemos na prática. Aqui estão eles, os nossos 4 principais suspeitos. E olha, já de cara a gente vê diferenças cruciais. O genoma do influenza, por exemplo, é segmentado. O que isso significa na prática? Permite rearranjos genéticos, o famoso shift antigênico, que pode dar origem a novas cepas pandêmicas. Agora olha o alvo primário, isso já nos dá pistas da clínica. O rinovírus prefere o epitélio superior, por isso causa o resfriado comum. Já o SARS-CoV-2, por outro lado, usa o receptor ACE2 para atacar o epitélio alveolar, o que explica o potencial para doença pulmonar grave e aquela endotelite sistêmica que a gente viu causar tantas complicações trombóticas. Certo? Agora vamos descer um nível. Vamos para o nível celular. Como é que esses vírus conseguem invadir as nossas células e usar nossa própria maquinaria para se replicar? A forma como eles entram já define o campo de batalha inicial. O tropismo viral, ou seja, a preferência do vírus por uma célula, é totalmente ditado pela interação entre a proteína viral e o receptor da célula. É uma relação de chave e fechadura. O influenza, por exemplo, usa sua hemaglutinina para se ligar ao ácido ciálico no epitélio ciliado. Já o SARS-CoV-2 depende da AC2 e é isso que explica o estrago alveolar e sistêmico. O adenovírus, por sua vez, é mais complexo. Ele usa uma abordagem em 2 etapas, primeiro com a proteína de fibra e depois com as intebrinas. Olha, o ciclo de vida do influenza tem uma particularidade que é fascinante: a importação nuclear. Diferente da maioria dos vírus de RNA, ele faz questão de levar seu genoma lá para dentro do núcleo da nossa célula para se replicar. Isso, claro, o torna vulnerável a certas classes de antivirais. E no finalzinho do ciclo, entra em cena a neuraminidade, que funciona como uma tesoura, cortando os novos vírus para eles serem liberados. E é exatamente aí que medicamentos como o oseltamivir atuam. Pensa bem, nenhum vírus sobrevive muito tempo se não souber como enganar o nosso sistema imune. O influenza é mestre nisso. Com pequenas mutações anuais, o tal drift antigênico, ele nos força a criar vacinas novas todo ano. O adenovírus é ainda mais sofisticado. Ele produz proteínas específicas para simplesmente desligar os genes de defesa da célula e bloquear a produção de interferon, que é o nosso principal alarme antiviral. É literalmente uma guerra molecular acontecendo. Ok, vamos subir de escala. Saímos do molecular e agora vamos para o nível tecidual. Como é que essas diferentes estratégias virais se traduzem nas patologias que a gente vê na clínica? A resposta está nos padrões de dano ao tecido. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. O dano no tecido é uma via de mão dupla. Ele é causado tanto pela destruição direta das células pelo vírus, o efeito citopático, quanto pela resposta do nosso próprio sistema imune, que, na tentativa de eliminar o invasor, às vezes exagera na dose e causa um dano colateral severo. Nas infecções mais graves, como por influenza e na Covid-19, o ponto final comum é o dano alveolar difuso, o DAD. Essa é a marca registrada na histologia da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA. É caracterizada por lesão alveolar generalizada, edema e a formação daquelas membranas hialinas que impedem a troca gasosa. E o que impulsiona esse DAD? Na maioria das vezes, é a famosa tempestade de citocinas. É uma resposta imune completamente desregulada, que leva a uma informação sistêmica avassaladora, culminando no DAD e, muitas vezes, na falência de múltiplos órgãos. É a imunopatologia na sua forma mais destrutiva. A histopatologia se correlaciona perfeitamente com a clínica. O rinovírus causa só uma inflamação leve na mucosa, ou seja, um resfriado.
Agora compara isso com a necrose e a descamação do epitélio ciliado causada pela influenza. Isso explica a tosse intensa e o risco de infecção bacteriana secundária. Ou então a bronquiolite necrosante com aquelas inclusões intranucleares, que são a assinatura do adenovírus no tecido pulmonar. Muito bem, com todo esse conhecimento fisiopatológico em mãos, vamos voltar para o nosso caso clínico e finalmente resolver esse quebra-cabeça diagnóstico. Vamos relembrar. Homem de 25 anos, saudável, com início súbito de febre alta, dor muscular intensa, tosse seca e uma prostração importante, em pleno inverno. Qual patógeno se encaixa melhor nesse quadro clínico? Vamos fazer o raciocínio diferencial juntos. Renovírus? Muito improvável. O quadro clássico é afebril, com sintomas só de vias aéreas superiores. Adenovírus é uma possibilidade, mas esse início abrupto com sintomas sistêmicos tão intensos não é o mais característico. Coronavírus, com certeza é um diferencial importante, mas a apresentação clássica, abrupta, gripal, com essa mialgia severa, aponta com muita força para outro agente. Portanto, o diagnóstico mais provável aqui é influenza. A patogênese que a gente discutiu, a necrose do epitélio e uma resposta de citocina sistêmica muito robusta, explica perfeitamente o quadro clínico abrupto e severo do nosso paciente. Os sintomas sistêmicos, como a febre e a mialgia, são um reflexo direto dessa intensa resposta inflamatória. E, para finalizar, vamos traduzir toda essa fisiopatologia em lições práticas para o dia a dia. O que é realmente crucial lembrar na hora de tomar uma decisão clínica. A mensagem central é esta: 4 vírus, 4 caminhos fisiopatológicos completamente distintos. Entender esses mecanismos é o que nos dá a chave para um diagnóstico diferencial mais preciso, para antecipar complicações e, claro, otimizar o manejo do paciente. E, para fechar, 4 pontos-chave. Primeiro, sempre considere o hospedeiro. Um paciente imunossuprimido muda todo o jogo, especialmente o risco de reativação de adenovírus. Segundo, pense além dos pulmões. A Covid-19 nos ensinou na marra sobre endotelite e trombose. Terceiro, a patologia prevê as complicações. A destruição da barreira mucociliar pelo influenza é o que abre a porta para pneumonias bacterianas secundárias. E por último, embora as síndromes possam parecer iguais, o diagnóstico molecular com RT-PCR nos dá a resposta definitiva. E eu deixo uma pergunta para reflexão. À medida que a evolução viral continua, que novos mecanismos de invasão celular e de evasão do sistema imune a gente vai encontrar no próximo vírus com potencial pandêmico? Entender a fisiopatologia de hoje é, sem dúvida, a nossa melhor preparação para os desafios do amanhã.